Agora sim, vamos lá. Então, a avaliação de aprendizagem 3, ela tinha este problema aqui para vocês realizarem, um problema que envolvia 3 variáveis, né, e estava associada à produção. A Motorbike SA produz os modelos das motos C250, C750 e C1000. A, B e C são 3 componentes que entram no processo produtivo, cuja oferta diária é pequena para limitar a produção. Os suprimentos diários dos componentes A, B e C são, respectivamente, de 400 kg, 200 kg e 300 kg. Embora os componentes C possam não ser utilizados ao dia, ou seja, você tem aqui 200 e 300 kg, mas pode ser que você não use todos esses 200 ou 300 kg, é isso que está dizendo. Todos os componentes A, ou seja, diferentemente do B e C, os A existentes devem ser utilizados ao dia por motivo de segurança. Então, eu tenho 400 quilos que devem ser utilizados. O que isso implica nas condições da montagem, né, do problema de programação linear? Vocês vão ver na construção, né, das restrições. É isso que a gente tem de diferença. A tabela a seguir mostra o lucro unitário e as quantidades de componentes para produzir cada modelo de motocicleta. Então eu tenho aqui o lucro unitário da C250, o lucro unitário da C750 e o lucro unitário da C1000, que compõem a função objetivo. Aqui os componentes A utilizados para C750 em kg, ou seja, cada moto C250 utiliza 2 kg, tá, do componente A, da C750 8 kg e da C1000 2 kg. Assim para B também, 1 com 4 kg, respectivamente para C250, 750 e C1000. E a C utiliza 1 kg na C250, nada na 750 e 1 kg na C1000. Com base nisso, então, eu quero produzir aqui uma condição de programação de produção diária ótima utilizando a ferramenta PHP Simplex. Vejam que não está especificando aqui o que é a produção diária ótima. No contexto aqui eu tenho que entender. Bom, se eu estou falando de lucro unitário, otimizar o lucro significa o quê? Maximizar o lucro ou minimizar o lucro? Eu, enquanto dono de uma empresa, pretendo o quê? Maximizar. Exatamente. Isso aí, muito bem. Portanto, vai ser um problema de maximização. Então veja que, num contexto mais próximo da realidade, eu não precisava nem ter isso daqui. Se eu tenho essa situação aqui, e eu estou observando o lucro unitário, eu sei que eu quero maximizar. Por quê? Por conta do observável que eu tenho, lucro. Se eu tivesse aqui custo, obviamente, o que eu quero fazer com o custo? Reduzir. Quero ter o mínimo possível de custos. Então, seria um problema de minimização. Então, são esses aspectos no contexto da situação, problema que a gente tem, que vai nos levando a decidir qual é o problema de otimização. Não precisamos ficar sempre especificando aqui essa condição. Tá? Então, antes de resolver no PHP Simplex, vamos montar o problema de programação linear aqui. Tem essa linha aqui. Agora sim. Então vamos lá. Eu tenho aqui um problema de programação linear, onde eu tenho as seguintes condições. Deixa eu só puxar essa tela aqui. Eita. Agora sim vai facilitar para mim. Então, montando agora esse problema, eu tenho o seguinte de função objetivo. Eu quero maximizar
a função objetiva, que é a seguinte: 140, x1 vai ser o representante da C250, e 140 é o lucro da x1, mais 300 x2, mais 400 x3, que vai ser a quantidade de C1000 produzida. Então, x1 é a quantidade de C250, x2 é a quantidade de C750, e x3 é a quantidade de C1000 produzidas. Sujeitos às seguintes restrições. Do produto A, do componente A, eu sei que eu uso 2 kg para cada moto X1, que é a C250, 8 kg para cada X2, que representa a C750, e 2 kg para cada C1000. Lembrem lá que o problema me dizia que eu tenho que usar toda a carga do componente A diariamente. Tenho que usar 400 kg todos os dias. Então, o que eu gasto com X1, com X2 e com X3 tem que ser necessariamente consumido a sua totalidade. Por isso, eu coloco sempre igual aqui nesse caso. Em relação ao B, eu tenho x1 ou 1x1 mais 1x2, não preciso exibir, mais 4x3. E eu posso não consumir todo o B. Então eu tenho disponível 200. Então a carga máxima é 200, mas pode ser menor ou igual a 200. Então aqui é um problema menor ou igual. Assim como no C. Componente C também não precisa ser totalmente utilizado. Então aqui eu vou ter x1, 1x1, 0 vezes x2, dá 0. Então eu não vou ter x2, então não preciso nem exibi-lo. Mais x3, ou 1x3. E vai ser menor ou igual a 300. Que 3 feio ali. Deixa eu arrumar esse 3 aqui. Então essas são as minhas restrições, de acordo com os componentes A, B e C. E, por fim, as restrições de não negatividade aqui, já que a gente está trabalhando num contexto de quantidade de itens produzidos, não tem como ter produção negativa, né? Então a gente tem aqui x1, x2, x3 maiores ou iguais a zero. Sempre um problema de programação linear. Então esse é o problema de programação linear. A gente vai para o PHP Simplex. Vou colocar aqui em português de Portugal. Quantas variáveis de decisão nós temos? Eu tenho 1, 2, 3. Quantas restrições? 1, 2, 3. Continuamos. Eu tenho um problema de maximização. E aí eu vou montar a minha função objetivo. 140x1, 300x2, 400x3. Aqui 2x1, 8x2, 2x3. Aqui o detalhezinho, igual a 400. 1x1, 1x2, 4, menor ou igual a 200. E 1x1, 0x2, 1x3, menor ou igual a 300. Continuo e vou na solução. E aí, nesse caso, eu tenho infinitos valores, tudo bem. E o valor ótimo para Z valendo 28.000, ou seja, 28.000 reais aqui de lucro, com essas condições aqui, que satisfaz x1 igual a 0, x2 igual a 40, x3 igual a 40. Ou seja, não produzo nada de C250, produzo 40 unidades da C750 e da C1000 para ter 28.000 de lucro. Dúvidas, pessoal?